Prezados alunos, bom dia. Nesta aula de número 3, dando continuidade ao conteúdo de gametogênese, nós vamos falar agora sobre a espermatogênese. Caso você não seja inscrito ainda nesse canal, eu convido você que se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos e colegas de curso ou que estejam estudando esse tópico. E também ative o sininho das notificações para que você fique por dentro dos demais conteúdos do nosso canal. Bem, pessoal, então falamos um pouco do processo de oogênese. Vamos falar agora um pouco do processo de espermatogênese. Então, a espermatogênese, ela corresponde, né, analogamente falando, à produção de espermatozoides, né, no homem, né, o processo de formação de gametas no homem, tá? E de forma bem rápida e bem prática, né? Obviamente, ela vai ocorrer onde? Nas glândulas sexuais masculinas, que são os testículos. Né? Mais especificamente, pessoal, nos túbulos seminíferos, tá ok? Os túbulos seminíferos são uma série de túbulos, tá, com uma superfície de contato muito grande devido às suas reentrâncias, tá ok? Esses túbulos, eles funcionam como se fosse uma espécie de ácidos, onde células especializadas irão se diferenciar nos espermatozoides e irão liberar esses espermatozoides no lúmen desse túbulo seminífero. Como o túbulo seminífero possui uma grande superfície de contato, o que vai acontecer? Essa superfície de contato, essas reentrâncias, servem para poder aumentar a capacidade de produção de espermatozoides por parte do testículo, né? Quanto mais túbulo seminífero o testículo contiver, né, mais espermatozoide ele vai formar. Então, se ele possui esses túbulos seminíferos entrelaçados, né, bastante compactados, quer dizer que ele está produzindo muito espermatozoide por um volume pequeno. Tá? Que é justamente o que o testículo faz. Bem, então, o túbulo seminífero, né, como que é dividido no testículo? Né? Os túbulos seminíferos, que são as unidades produtoras dos espermatozoides, né, o epidídimo, que é uma estrutura responsável por armazenar os espermatozoides, né? E aí, se nós fizermos um corte transversal no túbulo seminífero, onde aqui a luz, o túbulo, aqui a parte externa, nós veremos que o processo de gametogênese ele se dá no sentido de fora para o centro do túbulo seminífero. De forma que aqui na parte mais externa nós temos as espermatogônias, aqui mais ou menos no meio nós temos os espermatócitos primários, aqui um pouco mais adiante o espermatócito secundário, depois as espermátides e por último aqui os espermatozoides maturos, ou maduros, né? Então é nesse sentido que ocorre a formação dos espermatozoides. Bem, o processo de hematogênese ele é um processo meiótico, tá? Ele é um processo de meiose, onde células germinativas, que são as espermatogônias, que têm um genoma diploide 2N, geram 4 células, no caso dos espermatozoides, uma célula 2N gera 4 células, que são os espermatozoides, tá? Então, é um processo de meiose tradicional que ocorre aqui na espermatogênese, diferentemente da oogênese, tá ok? Então, o que acontece? Então, as zoogônias, elas realizam várias mitoses ainda na fase embrionária, né? E aí no período da puberdade, né, essas espermatozoides começam a ser produzidos pelo processo de espermatogênese. Então, ocorre a meiose 1, que é a divisão reducional, onde o espermatócito primário, que é uma célula diploide, que é derivada da espermatogônia, será dividido em dois espermatócitos secundários, que são haploides. Cada espermatócito secundário dará origem a 2 espermátides, que são também células N, que é a segunda divisão meiótica. Essas espermátides, por sua vez, que já são células com genoma haploide, já são 4 células, irão se diferenciar funcionalmente, gerando os espermatozoides. Então, é um processo chamado aí de especialização dos espermatozoides, tá ok? Espermiogênese, tá ok? A gente vai falar um pouco de espermogênese daqui a pouco, tá? E se você for olhar aqui, ó, na secção transversal, então esse aqui é um túbulo seminífero, né? Você lembra que ele é bastante entrelaçado, né, para poder aumentar a produção por volume, né, do testículo. Se nós fizermos uma secção transversal aqui, ó, de um túbulo seminífero, nós vamos ver o que, ó? Então, aqui as espermatogônias, as espermátides, o espermatócito primário, espermatócitos secundários, espermátides e depois espermatozoides.
a parte mais central, nós temos ali os espermatozoides, que são produzidos, liberados para o lume do túbulo seminífero, né, onde são coletados, né, e depois são assimilados ali no esperma, ali, e uma série de outros processos de maturação, para que eles componham ali o sêmen, né, rico em espermatozoides. Então, quais são as fases da espermatogênese? São 4 as fases da espermatogênese, né? Então, a primeira fase é a fase de multiplicação, onde as espermatogônias 2N dividem-se por mitoses para aumentar o número de células. Então, isso aqui acontece inclusive na fase embrionária, né? Mas também ela pode ocorrer na puberdade também, uma vez que o homem produz espermatozoides durante toda a sua vida. A fase de crescimento, onde as espermatogônias aumentam ligeiramente de volume, transformando-se nos espermatócitos primários, que são células 2N ainda, tá ok? Depois disso, pessoal, vai se iniciar a meiose propriamente dito. Então, os espermatócitos primários sofrerão a primeira divisão meiótica, onde cada espermatócito primário sofre a meiose 1, originando 2 espermatócitos secundários que já possuem um genoma haploide N, tá ok? Em seguida, cada espermatócito secundário sofre a segunda meiose e origina 4 espermátides N, tá ok? Então, qual que é a lógica aqui, ó? Um espermatócito primário 2N vai gerar 2 espermatócitos secundários N. Esses, por sua vez, cada um irá gerar 2 espermátides N, tá ok? As espermátides, pessoal, elas não são células prontas ainda para fecundar um ovócito secundário, né? Elas precisam passar por um processo de especialização morfofuncional. Essa especialização morfofuncional, que é justamente a formação do corpo do espermatozoide em si, é o processo chamado de espermiogênese, onde cada espermátide se transforma em um espermatozoide. Tá? Cada uma delas vai se transformar no espermatozoide. Esse processo é chamado de espermiogênese. Ele demora em torno de 70 dias para ser concluído. Como o homem produz espermatozoides, o homem adulto produz espermatozoides todos os dias, então o espermatozoide que ele tem disponível hoje, né, ele produziu em torno de 70 dias atrás, tá ok? Bem, a fase de multiplicação, fase germinativa, né, que é a fase de multiplicação das espermatogônias, ela tem início durante a vida intrauterina, antes mesmo do nascimento do menino, e se prolonga praticamente por toda a vida do homem, tá? Então o homem nunca deixa de ser fértil. As células primordiais, os testículos diploides 2N, aumentam em quantidade por mitoses consecutivas e formam as espermatogônias. Todas elas são células germinativas. A fase de crescimento, que é a segunda fase da espermatogênese, um pequeno aumento de volume do citoplasma das espermatogônias as converte em espermatócitos primários, que ainda são células diploides, tá? E também chamados de espermatócitos primários, ou espermatócito 1, tá? Ainda são células diploides. É a partir dos espermatócitos primários, que são diploides, que se iniciará o processo de meiose, onde na fase 3, que é a fase de maturação, ocorrerá a meiose 1, onde cada espermatócito primário, que é uma célula diploide, irá originar espermatócitos secundários, ou espermatócitos 2, que são células haploides já, tá ok? Elas são células haploides, embora possuam cromossomos duplicados, porque é um processo de meiose. Então, meiose 1, processo reducional, porém os cromossomos duplicados. Meiose 2, processo equivalente, né? Vai manter ali o número N de cromossomos, porém vai separar as cromátides irmãs. Tá ok? Esses espermatócitos, né, sofrem meiose 2, separação das cromátides irmãs, e originam 4 células com genoma N, haploide, que nós chamamos agora de espermátides, tá? Por que não espermatozoides, professor, mas espermátides? Porque as espermátides já possuem a estrutura genômica de um espermatozoide, porém elas não possuem a morfologia de um espermatozoide. Então, elas precisam passar por um processo chamado espermiogênese, onde elas sofrerão modificações morfofisiológicas, né, adquirindo assim a morfologia de um espermatozoide. Tá ok? Esse processo de espermiogênese ele dura de 64 a 74 dias. Ou seja, de espermátide para espermatozoide dura em torno de 74 dias. As espermátides se modificam e se transformam em espermatozoides, né? Nessas transformações verifica-se que o complexo de Golgi
ele é muito abundante nas espermátides e ele vai se condensar, né, na parte mais apical, né, da cabeça do espermatozoide, formando a vesícula acrossômica ou acrossômico, né, que ele vai acumular uma série de enzimas digestivas ali que auxiliarão no processo de fecundação do ovócito secundário futuramente. O acrossomo ele se assemelha ao lisossomo, né, possui enzimas que são capazes de digerir a corona radiata e a zona pelúcida, estruturas que envolvem os ovócitos. Ele também é rico em mitocôndrias, em especial na parte da base e na parte próxima na parte próxima à base da cauda, né, justamente para produzir ATP, que vai abastecer o movimento celular, né, muito importante para o sucesso da fecundação. O batimento flagelar, né? Então aqui é um processo, aqui nós temos aqui um processo de espermiogênese. Então essa célula geneticamente ela já é pronta, ela já é um gameta pronto do ponto de vista genético, porém não é um gameta pronto do ponto de vista morfológico, tá? Esse processo aqui, ó, de diferenciação dessa espermátide em um espermatozoide, né, nós chamamos de espermiogênese, tá, ok? Então essa célula vai perder citoplasma, vai concentrar mitocôndrias na base aqui, onde será fixada a cauda, né, para produzir ATP, para poder fazer esses movimentos de batimento. Vai acumular vesículas produzidas pelo Golgi, que contém enzimas lisossomais digestivas na parte mais apical, formando o acrossomo, que contém enzimas importantes para a digestão da corona radiata e também para garantir o processo de fecundação, né? Ou seja, toda uma célula especializada em transportar o material genético masculino para o ovócito secundário. Bem, vale ressaltar aqui também mais uma vez, né, o processo de espermatogênese. Então, se nós observarmos aqui o testículo, os túbulos seminíferos, né, aqui o corte transversal do túbulo seminífero. Então veja que o espermatozoide é produzido do exterior para o interior do túbulo, onde na parte do lume do túbulo interior é onde o espermatozoide já está pronto após o processo de espermiogênese e ele é acumulado na luz desse túbulo. Só que se você for ao túbulo seminífero, ele é um canal bastante entrelaçado, então aumentando em muito a superfície de contato e a capacidade de produção de espermatozoides pelo testículo. Esses espermatozoides são coletados, né, pelo epidídimo, são armazenados no epidídimo e depois eventualmente são assimilados ali na composição do sêmen. Bem, como que se dá então a produção do sêmen, né, que será o meio através do qual os espermatozoides irão ser veiculados? Então existem basicamente 3 glândulas que auxiliam na produção desse sêmen, que são as vesículas seminais, aqui marcado aqui pelo 1, né, que é basicamente essa estrutura aqui, ó, vesícula seminal, a glândula prostática, que é essa estrutura aqui, ó, basicamente, e a glândula bulbouretral, que é basicamente essa estrutura aqui, ó, ok? Bem, o epitélio do epidídimo está envolvido na conservação e maturação do espermatozoide, que morreria dentro de 24 a 36 horas, né, se isso não acontecesse. Então essa estrutura aqui por cima do testículo ela se chama epidídimo. Ela também possui essa continuação desses túbulos, né? E o espermatozoide que é produzido aqui nos túbulos seminíferos, ele será armazenado aqui no epidídimo. E esse armazenamento ele fará com que esse espermatozoide ele não se perca. Então ele pode ser armazenado por longos períodos aqui no epidídimo, né, sem que ele sofra degeneração. Bem, aqui agora falando bem brevemente do sistema reprodutor masculino, apenas para a gente poder se localizar aqui no tocante de formação do sêmen. Vocês já viram isso já na anatomia, mas apenas revisando. Então aqui nós temos a estrutura do pênis, e aqui o testículo, número 2. 3 é o epidídimo. O canal que comunica o epidídimo, aqui as próximas, a próstata e outros ductos, é o canal deferente, tá? Marcado aqui pela número 4, né? Aqui marcado aqui por 5, aqui nós temos aqui a próstata, tá? A próstata ela vai auxiliar bastante na produção aqui do sêmen, né? Ao 6 nós temos aqui a vesícula seminal também, que vai produzir secreções que contribuirão ali para o sêmen. E o 7 são as glândulas bulbouretrais, que vai auxiliar no processo de lubrificação aqui da uretra, para poder reduzir a acidez, para não agredir ali o espermatozoide, tá ok?
8 são os ductos ejaculatórios, né? E 9 a uretra, que é a parte final desse canal, né, aqui no pênis. Bem, glândulas associadas às vias genitais. Então, a produção de secreções é a função delas, né? Composição complexa que nutre os espermatozoides durante o seu transporte, além também de corrigir um pouco o pH ácido por conta da urina, o pH ácido ali da uretra. Então, como mencionei anteriormente, né, são 3 as glândulas principais que auxiliam no processo de formação do sêmen, que são as vesículas seminais, glândulas bulbouretrais e glândula prostática, ou próstata, né? Então, vesículas seminais, elas produzem glicoproteínas, ácido ascórbico, prostaglandinas e frutose, que tem uma função ali de garantir uma fonte de carbono de nutrição para os espermatozoides. As glândulas bulbouretrais, elas situam-se na posição inicial da uretra, onde lançam sua secreção e agem lubrificando e neutralizando a acidez da uretra. A glândula prostática, por sua vez, ela é um conjunto de glândulas que produzem um líquido rico em enzimas. Inclusive, essas enzimas elas auxiliaram na ativação dos espermatozoides no trato genital da mulher. Tá? O fluido prostático ele neutraliza a acidez do trato reprodutivo, tornando o ambiente mais ameno ao espermatozoide. Produz também a fibrinolisina, tá? Que ele é um coágulo gelatinoso do sêmen, que vai fazer com que esse sêmen ele tenha um aspecto mais gelatinoso, o que vai ajudar a proteger esse espermatozoide até que ele chegue ao trato genital da mulher. Tá? Na entrada do trato reprodutivo feminino, essa fibrolisina ficará ativa e vai atuar dissolvendo o coágulo e liberando os espermatozoides. Ou seja, esse espermatozoide ele é protegido até o momento, até o local de atuação dele, que é no trato genital da mulher. Por ocasião do pH diferente no trato genital da mulher, essa fibrolisina será reativada, esse coágulo será dissolvido e os espermatozoides serão então liberados ali para poderem sofrer o processo de capacitação, né, que é uma reação importante que eles sofrem, e depois ali eles poderem realizar ali a fecundação. Bem, o sêmen ele corresponde a frações expelidas em sequência, né, participam dessas frações a secreção da próstata, os espermatozoides em si e a secreção das vesículas seminais. Os espermatozoides eles perfazem 5% apenas do sêmen e o componente líquido, o componente do líquido seminal corresponde a 95%. Então 95% do sêmen corresponde ao líquido seminal, enquanto que 5% apenas corresponde ao espermatozoide. Uma ejaculação são lançados até 300 milhões de espermatozoides. Esses números são importantes, pessoal, porque muitos dos casos de infertilidade eles correspondem a um homem produzir uma quantidade muito abaixo desse número, certo? Ou produzir essa quantidade, mas porém espermatozoides que possuem um certo defeito morfológico, às vezes um batimento flagelar ineficiente, de forma que isso dificulta bastante a questão da fertilidade masculina. Para que o espermatozoide chegue à tuba uterina, é necessário que pelo menos 1 milhão seja lançado no momento da ejaculação. Então, em muitos casos de homens que têm esse problema de fertilidade, esse número ele está muito abaixo dessa média. Isso traz algumas implicações com relação à infertilidade masculina. Tá? Outras questões também que vale a pena ressaltar, pessoal, no tocante as células que fazem parte aqui dos tubos seminíferos que auxiliam aqui no processo de espermatogênese masculina, que são as células de Sertoli, que constituem a linhagem espermatogênica, que irão nutrir e dar suporte ali às espermatogônias, às espermátides, aos espermatócitos primário e secundário. E nós temos também mais aqui, de uma posição mais periférica, as células intersticiais ou células de Leydig, que tem uma função importantíssima de produzir o que, pessoal? Produzir a testosterona. Tá, ok? Vai produzir testosterona, né, que vai reger todo esse processo de produção de espermatozoide e também vai garantir os caracteres masculinizantes. Bem, como que é feito o controle hormonal do sistema reprodutor masculino? Então, ele tem certas similaridades com o controle do sistema reprodutor feminino. Então, de forma análoga, o hormônio liberador de gonadotrofinas, o GnRH, é um hormônio que também é produzido nos homens e ele começa a sua produção no início da puberdade. Tá, ok? Então, o que vai inaugurar a puberdade, tanto em homens quanto em mulheres, será a produção aumentada de GnRH, tanto em homens quanto em mulheres.
O GNRH ele vai estimular a hipófise a produzir o hormônio LH e FSH, também em homens ele é produzido, porém em menor quantidade. Tá ok? Só que a ação do LH e do FSH em homens ela é diferente daquela que nós vimos nas mulheres. O LH vai estimular as células de Leydig a produzirem testosterona, que vai dar todos aqueles aspectos masculinizantes, desenvolvimento da genitália masculina, aumento de pelos no corpo, aumento de massa muscular, enfim, quando o homem ele adquire os seus aspectos masculinizantes, tá ok? E também a testosterona ela vai estimular as células de Sertoli a iniciarem o processo de espermatogênese. Então, quem vai dar o start ao processo de espermatogênese serão as células de Sertoli. E as células de Sertoli elas serão estimuladas por quem? Pela testosterona, produzida pela célula de Leydig, por sua vez ativadas pelo LH, que por sua vez foram ativadas no início da puberdade pelo GNRH. Tá ok? Então vai ocorrer a espermatogênese. Tá ok? A testosterona, ela também, com o passar do tempo, né, em torno dos 22, 23 anos de idade do homem, ela vai começar a inibir o hipotálamo a deixar de produzir o GNRH. Tá ok? Então esse GNRH ele tem uma produção limitada, ele é produzido até em torno de 21, 22 anos de idade em homens. Tá ok? E também nós temos o hormônio inibina, também produzido pelas células de Sertoli, que também em torno de 21, 22 anos de idade faz essa inibição por retroalimentação, digamos assim, minimizando, né, os efeitos ali da puberdade. É por isso que a puberdade ela tem esse período, né, bastante intenso, mas ela tem uma curta duração por conta da ação de retroalimentação desses hormônios. Bem, as células de Leydig, como eu disse a vocês, são células produtoras de testosterona, tá? Elas têm esse nome porque elas foram descobertas pelo médico alemão Franz Leydig, em século XIX ainda. Elas são reguladas pelo hormônio LH, que é produzido pela hipófise. Elas produzem testosterona quando estimuladas pelo LH, e a testosterona, juntamente com a FSH, que é produzida pela hipófise, ativará as células de Sertoli estimulando a espermatogênese, ou seja, iniciando a espermatogênese. As células de Sertoli, por sua vez, são reguladas pelo hormônio FSH, produzido pela hipófise também em homens. Elas têm a função de garantir a sustentação e proteção das células de linhagem espermatogênica, também garantir a nutrição das células de linhagem espermatogênica. Elas realizam fagocitose de gametas danificados ou restos celulares, então muitas vezes uma espermatogênese é ineficiente ou uma espermiogênese ineficiente, gerou um espermatozoide defeituoso, eles serão fagocitados pela célula de Leydig. Secreção de um meio rico em frutose, que serve como fonte de carbono e nutriente para os espermatozoides, tá? Facilitando o transporte desses para o interior dos ductos genitais. Secreção de proteína de ligação com andrógeno, a ABP, aumentando a concentração de testosterona nos túbulos seminíferos. Tá? Essa proteína é importante para poder aumentar a testosterona naqueles túbulos seminíferos e assim todo o processo de maturação dos espermatozoides. Secreção dos hormônios inibina, que após a puberdade acaba inibindo o FSH e também a hipófise, né, e também o hipotálamo a produzir o GNRH também. E a secreção do hormônio antimileriano, né, que ele é, inclusive, esse hormônio, ele é um fato interessante que eu vou falar com vocês lá no Organogênese. O hormônio antimileriano, ele é codificado no cromossomo Y, o seu gene, e durante a diferenciação sexual do embrião, na sexta semana de gestação, ele é produzido. Então, esse hormônio ele vai inibir, né, a ação de certos genes do cromossomo X que dão aspectos feminilizantes. Tá ok? Então, ele é um hormônio que vai ser fundamental para poder definir a questão do sexo masculino. Ele não o hormônio em si, mas o hormônio antimileriano ele vai ser fundamental para definir a questão do sexo masculino. E por que ele vai ser fundamental em homens? Porque ele está presente no cromossomo Y.